de hoje, como vocês puderam ver aí pelo título, a gente vai falar das 10 principais coisas que você precisa saber antes de iniciar esse seu curso de comissário, de piloto. Então, se você ficou curioso, já se inscreve aqui no canal. Então, chega de falação e bora começar. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Primeira coisa que eu acho que é importantíssimo vocês saberem é que o mercado da aviação ele é extremamente fechado e seletivo. O que isso quer dizer? Que quando abrem vagas, são pouquíssimas vagas e existem épocas em que as empresas estão contratando mais e às vezes elas passam anos sem contratar ninguém. Então é importantíssimo vocês entrarem na aviação com essa consciência. O que nos leva ao ponto de número 2, que é a sua contratação, ela pode levar aí de 1 mês a 10, 12, até 15 anos, dependendo da sua persistência. Eu falo isso, gente, porque a aviação, por ser um mercado mais fechado, nem todo mundo tem a oportunidade de fazer uma entrevista. Eu mesma só tive a oportunidade de fazer uma entrevista e foi 5 anos após eu ter feito o meu curso. Com você pode ser que não seja assim. Eu conheço gente que com 1 mês depois de já ter se formado, ter passado lá na prova da ANAC, foi chamado. Então não existe uma regra. Tenha isso em mente, que a sua contratação pode ser que ela não seja de imediato. O ponto número 3, que eu acho que muitos de vocês aí que estão me assistindo acreditam nisso, que é a questão de que você só entra na aviação com indicação. Gente, isso aqui é uma coisa muito relativa, porque eu conheço gente que teve várias e várias indicações de pessoas grandes dentro da empresa e nunca teve a oportunidade de ser chamado para uma entrevista. E já conheço também quem nunca recebeu uma indicação e foi chamado, que foi o meu caso. Foi 5 anos depois? Foi 5 anos depois, mas eu fui chamada, entendeu? Então é importante vocês entenderem isso, que não precisa ficar dependendo de indicação para você ser chamado para uma entrevista, porque a aviação é uma caixinha de surpresa, gente. Infelizmente não tem como adivinhar quem eles vão se chamar para entrevista. Eu digo isso porque quando eu fiz seleção, foram assim, 17 mil currículos para 70 vagas. Então, assim, é muita gente para pouquíssimas vagas, você entendeu? Então não dá para a empresa chamar todo mundo para uma seleção. Então, basicamente, é uma coisa assim meio que de sorte. Também vai depender muito da nota das suas provas online, que hoje a maioria, né, coloca aí inglês, raciocínio lógico, testes psicológicos, de personalidade, enfim, né? Ponto número 4 e extremamente importante. Não dependa somente da aviação, gente, porque eu falo isso justamente pelo motivo de que você pode levar anos para ser contratado pela empresa. Eu sei que muita gente aí louca para começar o curso logo e tudo mais, acaba focando somente na aviação. Eu vou focar só no curso de comissária, só no curso de piloto. E se você é essa pessoa que está me assistindo aqui, vai começar a fazer o curso ainda, não tem uma profissão ainda definida na tua vida, o que você realmente quer seguir, o que eu falaria pra vocês é sempre tenham um plano B, C, D, F, não importa, gente, mas na aviação vocês precisam ter um outro plano. Por que eu falo isso? Quando eu entrei na empresa, muitos colegas vieram alertar, né? Falavam assim, olha, eu já passei pela minha 3ª demissão. Quando a aviação entra em crise, as empresas saem demitindo, então se eu fosse você, eu teria um plano B. Então, assim, é algo que é meio chato de falar, mas é a realidade, que você não pode depender 100% da aviação, você tem que ter um segundo plano. Eu mesma me formei, fiz uma faculdade aí antes de me tornar comissária, então eu tenho uma profissão paralela, então isso é muito importante, gente. Não adianta vocês jogarem aqui no Google e ficarem vendo aquelas mensagens motivacionais, que um dia vai dar certo e não sei o quê. Eu acredito muito nisso. Só que, como eu falei pra vocês, gente, são mais de 17 mil pessoas disputando uma vaga. Então, pode ser que você seja chamado e pode ser que não. Quantas pessoas boas aí que eu conheço que nunca tiveram oportunidade de ser chamado para uma entrevista? E você pode ser uma delas, você entendeu? Como eu fui durante 5 anos, entendeu? Então, sempre tem um plano paralelo a isso. Não dependa achando que você vai fazer o curso hoje e daqui a 1 mês alguma empresa já vai te chamar para fazer uma entrevista, porque não funciona assim.
principalmente se o país estiver em crise, como agora do corona e tudo mais. Vocês viram aí o que aconteceu com a aviação, se vocês estão acompanhando as notícias. Então, o mercado da aviação, ele sempre vai ser o primeiro a ser atingido numa crise, entendeu? Então, vocês precisam ter isso em mente também, tá? Então, procurem aí outras coisas, outras opções e não dependam somente da aviação, tá bom? Ponto de número 5, que é uma dúvida que eu vejo que muita gente tem, é com relação ao idioma. Se para se tornar comissário ou piloto, você precisa saber o idioma, quantos idiomas você precisa saber e tudo mais. Uma coisa que vocês precisam entender, gente, é que assim, para piloto, né, precisa passar lá na prova ICAO. Você vai lá, presta essa prova e você precisa obter a nota mínima ali. Então, beleza, os pilotos são assim, já os comissários não têm. Os comissários, eles só exigem ali que você fale ou algum idioma, seja ele o inglês ou o espanhol, mas prestem muita, mas muita atenção nisso aqui, gente. Aqui no Brasil, somente uma de todas as empresas aéreas aqui do Brasil contratam com o idioma espanhol. Então, se eu fosse dar um conselho para vocês hoje, eu aconselharia vocês a começarem a estudar o idioma pelo inglês para vocês terem mais oportunidades, tá bom? Então, assim, o inglês, ele é sim obrigatório, porém, ele não é obrigatório nível avançado, nível assim, fluente. As companhias aéreas hoje aqui do Brasil começam a contratar a partir do intermediário. Do intermediário para cima você pode se candidatar sem problema algum. De qualquer forma, como eu falei para vocês, existem provas para medir ali o teu nível, então não tem para onde fugir, gente. É prova para tudo quanto é lado, tanto prova teórica como prova no dia que você for lá fazer entrevista pessoal, então assim, não tem como fugir. Então assim, gente, com relação à quantidade dos idiomas que você precisa falar, isso é muito relativo. Por que eu vou falar isso, gente? Não adianta você ter 4, 5 idiomas no teu currículo se você não atende os requisitos base para a contratação, entendeu? Então hoje, basicamente, as empresas estão focando tanto na quantidade, ou seja, o quão qualificado você é ali para aquela vaga, digamos em faculdade, cursos e idiomas, por exemplo, e o quanto que essa pessoa tem o perfil que eu tô buscando hoje, entendeu? Então não tem como a gente colocar aqui em quantidade o perfil exato que as empresas buscam hoje, que é um mistério. Nem a gente mesmo que é comissário sabe. O 6º ponto que vocês precisam saber é que quando vocês forem chamados para uma entrevista, independente do lugar do Brasil ou do mundo onde você mora, porque hoje para você se candidatar às vagas das empresas aéreas brasileiras, você precisa ser brasileiro. Raramente, gente, eu acho que eu nunca vi assim contratando estrangeiro que não tenha cidadania brasileira, entendeu? Nunca vi. Então, por isso que eu falo brasileiro. Então, quando você for chamado para uma entrevista, vocês têm que entender que a empresa, ela não tá nem aí para onde você mora. Ela não tá nem aí. Você pode morar em Rondônia, Macapá, Pará, não importa onde você mora, entendeu? Se ela te chamar para você fazer uma entrevista em São Paulo, não tem o que fazer, gente. É em São Paulo que você vai ter que ir, seja de ônibus, seja de avião, não importa. E tudo isso por conta própria. A empresa, ela não vai pagar isso, tá? Então é muito importante vocês entenderem isso, que quando vocês forem chamados, vocês vão ter que ter essa disponibilidade de se locomover de um estado para o outro, se você já não morar no estado em que a empresa chamar para fazer a entrevista, entendeu? Então é muito importante isso, muita gente não sabe e acaba se frustrando depois, porque mora aí no Nordeste e tem que se locomover de lá para São Paulo. Eu já ouvi falar muito aí que já teve entrevista que aconteceu em Brasília, em Fortaleza, Rio de Janeiro e tudo mais, mas a grande maioria acaba sendo mais filtrada em São Paulo, porque é basicamente a cabeça ali das empresas aéreas, entendeu? Então acaba sendo a maioria em São Paulo. Então, se eu fosse você, eu já ia me planejando aí. É sempre bom você deixar uma reservinha ali de emergência, para caso isso aconteça e você mora em outro estado, você ter como se locomover de um estado para o outro. Conheço gente que perdeu a oportunidade de fazer entrevista porque morava em outro estado, não conseguiu dinheiro emprestado em cima da hora, não tinha como vir e acabou perdendo a oportunidade, entendeu? Então eu não quero que isso aconteça com vocês. Então se organizem financeiramente, porque isso vai exigir bastante de vocês quando vocês forem chamados para uma entrevista, tá? Ponto de número 7, que eu vejo que muita gente tem essa crença aí, que acredita que depois que você é contratado pela empresa e tudo mais, a empresa ela vai te pagar casa, apartamento, vai te pagar transporte para você ir até o aeroporto. E não.
não caiam nesse conto, porque isso não vai acontecer, tá bom? A empresa hoje, quando ela contrata um funcionário, principalmente a gente, né, que é tripulante, independente da cidade onde você mora, você vai ter que dar seus pulos, entendeu? Eu falo isso porque quando eu fui contratada para ser base Rio de Janeiro e eu morava em São Paulo. Então, quando falaram que a base seria no Rio de Janeiro, eles falaram, vocês vão ter que comprovar residência lá. Se você não comprovar a residência, não tem como dar continuidade à contratação. E eu vou falar por que as empresas, no geral, fazem isso. Existe lá a regulamentação do aeronauta e que fala que, se caso a empresa precisar contratar um funcionário que more em outro estado, a empresa tem que bancar. Então, para a empresa não ter esse custo com transporte e moradia, ela acaba pedindo que você comprove por seus próprios meios que você mora naquele estado. Então, por exemplo, quando eles falaram pra gente que seria base Rio, eu tive que me virar para achar um comprovante de residência, entendeu? E não precisa necessariamente estar no seu nome, entendeu? Pode ser no nome de um amigo, de uma amiga, não tem problema. Mas é uma coisa simples de se resolver, tá bom? Você não precisa ter casa exatamente no Rio de Janeiro, porque eu não tinha. A maioria dos meus colegas também não tinham, então a gente teve que ir pro Rio de Janeiro, ficamos lá em hotel, pensão, até cada um se organizar certinho. Então não se desespere, se você for chamado, passou pela entrevista, não fique desesperado achando que, ai meu Deus, eu não tenho residência nesse estado. Calma, não se preocupe, tá bom? É muito fácil de ser resolvido, como eu tô falando pra você. Entrar no ponto de número 8, que é com relação a transporte. Célia, eu moro longe do aeroporto. A empresa vai pagar um transporte, um ônibus, que me busque até a minha casa pro aeroporto? A resposta é não. Tá bom, gente? Então, assim, independente do estado onde você more ou bairro onde você more, você tem que se locomover por conta própria. O que a empresa ela dá como auxílio é o vale transporte, ou seja, busão, ônibus, entendeu? E metrô. Então, se você falar que pega um ônibus no metrô, a empresa vai pagar o teu ônibus e o teu metrô. A empresa não vai pagar o teu Uber, teu táxi, isso aí é tudo por nossa conta, entendeu? Então, por isso que a grande maioria dos tripulantes sempre optam por morar perto do aeroporto, próximo à sua base, justamente para equilibrar os gastos, né, gente? Porque Uber, dependendo de onde você mora, não é baratinho, especialmente táxi, né? Então, é importante vocês terem essa ciência de que o transporte é por conta própria. Ponto de número 9, que eu vejo aí muita gente comentando, principalmente aqui nos meus vídeos, que tem bastante vídeos da aviação. Inclusive vou deixar playlist pra vocês aqui em cima, pra que quando acabar esse vídeo vocês já corram lá pra assistir, tá bom? Então é a gente falando assim, nossa, mas eu nunca andei de avião e eu quero muito ser comissária. Eu quero muito ser piloto. Cara, não precisa disso, você entendeu? Por que eu falo isso? Ó, vamos raciocinar. Quando você fala que você quer ser médico, você já entrou em um centro cirúrgico? O que eu quero dizer é que hoje a gente pega as profissões como inspirações, como referências. Às vezes você já conhece alguém que trabalha naquela área e por isso aquela pessoa te inspira. Mas você mesmo pode ser que você nunca nem tenha entrado naquele local de trabalho, entendeu? E é a mesma coisa de avião. Gente, não se limitem a isso. Sabe por quê? Você ter viajado ou não de avião, isso não vai interferir no seu desenvolvimento, do seu aprendizado. Por que eu falo isso, gente? O grosso ali de ser comissário, vocês basicamente, quando a gente viaja de passageiro, a gente não vê. Por exemplo, antes dos passageiros embarcarem, a gente tem que fazer uma série de checklists dentro do avião para saber se o avião ele tá ok para seguir viagem. Então, tanto os pilotos como os comissários precisam fazer esse check, entendeu? Então, por exemplo, isso vocês não veem, vocês que são passageiros, você que nunca começou o curso de comissário, não sabe nem do que eu tô falando, entendeu? Então isso vocês não têm acesso. Os treinamentos eles são mais focados para segurança, porque quem é comissário de voo hoje, ele é um agente de segurança. Então a empresa ela vai te treinar ali para você ser um craque em segurança. Ou seja, se a gente passar por uma situação de emergência, você vai estar preparado. Se um passageiro passar mal, você vai saber como agir. Você entendeu? Agora, o que vocês veem ali quando a gente está, né, no dia a dia ali do voo, é o serviço de bordo.
E só para vocês saberem, gente, o serviço de bordo, durante o treinamento da empresa, ele é um dos que a gente menos tem aulas, digamos assim. Porque, de fato, o serviço de bordo ele é uma cortesia. E nós somos agentes de segurança. Então, por isso, o foco do treinamento da empresa em si é mais voltado para as coisas de segurança em si, tanto do avião como de situações, entendeu? Então, pode ficar tranquilo, não se desespere, que se você não tiver andado de avião, isso não vai interferir em nada. E o ponto de número 10, que eu vejo muita gente falando: Célia, não tem a altura que eu preciso, eu estou acima do peso, eu tenho problema respiratório e não sei o que. O que eu posso falar pra vocês, gente, é o seguinte: existe o CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico, que quando você inicia o curso, ou se você quiser fazer isso antes de você iniciar o curso também, não tem problema, eles pedem uma porrada lá de exames médicos para saber como é que tá a sua saúde. Então, se você tiver qualquer empecilho, qualquer probleminha, que para eles ali, profissionais da aviação, acham que aquilo ali vai interferir no desempenho da profissão, eles vão te reprovar no CMA. Então, o CMA, gente, para mim é assim, extremamente importante. Eu falo para vocês que eu já vi gente que fez o curso todinho e no final do curso deixou para fazer o CMA e chegou lá, reprovou, porque era daltônico, por exemplo. Essa questão das cores é muito importante porque na aviação a gente lida muito com cor vermelha, amarela, por conta de luzes de emergência, os sinais que, por exemplo, o avião pode dar pra gente uma despressurização. Então tem várias coisinhas, gente, que é importante vocês fazerem o CMA antes de vocês iniciarem, se jogarem de cabeça aí na profissão, porque isso é extremamente importante. Então, se você não quer ter surpresinhas no final ali do curso, faz o seu exame primeiro, certifique-se de que você está apta a exercer a profissão, tá bom? Então, essa é uma dica, assim, primordial, que vocês precisam realmente seguir a risca para vocês não acabarem se frustrando no final, entendeu? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar aquele like aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.